Olá, hoje nós vamos conversar sobre a Yedidzé. O que é isso, Ifá? Prazer, eu sou Ifá Kalê. Você que está chegando agora, assista os outros vídeos para você entender que estamos aqui numa sequência. E a Yedidzé fala sobre trapacear. É literalmente comer o mundo, mas comer o mundo em trapaça. É o ato ganancioso, ou o ato da gente passar por cima daquele incômodo, daquela ética consciencial que está bem escondida lá dentro, mas que existe, é real, e a gente passa por cima para materializar alguns desejos, materializar alguns vieses que não são legais para a nossa evolução, para a nossa jornada. É tal qual aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que se escondem nas brechas da lei, mas usam da lei para fazer manobras políticas, manobras econômicas. Sabe aqueles empresários que dão aquele jeitinho nos seus impostos, que dão aquele jeitinho para conseguir aumentar os lucros? Acho que você já ouviu falar em alguma pessoa assim, né? Acho que você já ouviu, bem numa terra bem distante, você já deve ter escutado dizer que existem seres que conseguem fazer isso. Pois é, existem. Então, a Yedidzé é justamente essas pessoas que trapaceiam. E precisamos ensinar isso desde os primeiros momentos da existência dos nossos filhos. Precisamos ensinar esse valor de não trapacear. Sabe aquela mentirinha, aquele eufemismo, né? Ah não, não roubou não, foi só uma pegadinha, foi só pegou emprestado. Sabe aquelas coisas que a gente vai criando manobras, vai trapaceando? Isso é a Yedidzé. E nós fazemos isso todo o tempo. É um atributo, infelizmente, de essência, é um atributo da natureza humana, infelizmente. Até quando nós ofertamos algo a Exu, por exemplo, por isso que Exu é colorir ebó, Exu não carrega ebó na sua cabeça, porque até nas nossas intenções, nas nossas ofertas, poderemos estar ofertando nessa condição de trapaça. Por que a trapaça? Por que, Ifá? Por que eu vou ofertar em trapaça? É o que mais tem por aí, filho. Infelizmente, é o que mais tem. Né? A pessoa sabe o que precisa fazer, sabe o que é certo, mas está ali ofertando, batendo o paô, buscando ali um sacrifício, evocando ali, pedindo justamente para que venha um milagre, justamente naquele lugar que era para ela olhar e falar: pô, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não vou me permitir mais, é esse tipo de situação, esse tipo de contexto. Eu não vou me permitir mais, sei lá, aceitar esse dinheiro desse patrão encebado, dessa patroa encebada aqui. Não vou mais ganhar esse dinheiro que vem dessa maneira aqui para mim. E aí que eu tô lá, né? Buscando lá em Exu que tudo mude a nível de emprego e que eu permaneça ali. Então, a Yedidzé, eu preciso entender, pera lá, se eu tenho um sagrado que me move, esse sagrado faz parte do eu sou, me aponte que eu consiga perceber outra direção, que eu consiga perceber um outro caminho, que eu consiga sair desse lugar de iniquidade. E aí é importante vocês assistirem cada um dos vídeos que estão aqui nessa sequência. Tá? Por quê? Cada um desses vídeos falam de que maneira nós criamos essas manobras ardilosas a nível de uma ética, sabe? A nível de uma relação dual com a ética, em torno da nossa ética. Então, nós estabelecemos uma vida em duplicidade de critérios. E essa duplicidade de critérios pode nos fazer cair, recair naquilo que nós chamamos de afofar. É tal qual causa e efeito.
o retorno à causa. Né? A Fa'ofá é aquilo que nós recebemos da vida como espelhamento. E quantas são as pessoas que estão recebendo da vida um espelhamento e não conseguem acordar? Ainda estão nessa trapaça consigo mesmas, na trapaça de mentir para si mesmas, na trapaça de buscar um engano, a ilusão, para não ter que olhar para a realidade que está a nível de essência, a realidade que compete a nós. Eu preciso mudar em várias coisas. Eu preciso me tornar uma pessoa cada dia mais próspera. E eu mereço isso. Eu estou falando agora para mim, né? Eu mereço desenvolver uma prosperidade na minha vida. Então, deixa eu olhar para a minha essência. Aonde que eu estou trapaceando ainda para que essa prosperidade não tenha se desperto ou não tenha se materializado da forma que eu gostaria que fosse. Eu preciso ver em mim. É óbvio que em algumas circunstâncias a gente vai precisar de ajuda para mudar o nosso ambiente. A gente vai precisar de ajuda para ter agentes facilitadores para nos favorecer em nossa jornada, mas essa ajuda só se torna possível e só se torna proveitosa quando a gente consegue enxergar essa condição chamada Ayedidé, porque senão a gente vai ser uma draga, vai consumir sem conseguir dar um passo fora do mesmo lugar, dar um passo além, e esse passo é o passo da nossa escalada consciencial. Nós precisamos desse entendimento sobre a Ayedidé para que a gente não seja desperdiçadores de recursos e de tempo. Porque se a gente está buscando uma relação com a vida, mas trapaceando aquilo que nós podemos considerar como Ipim Ayamó, como um propósito de destino, e como é que eu trapaceio a nível de propósito de destino? Quando eu me faço desentendido, quando eu me faço iníquo em relação a todo o entendimento que já se fez no meu campo ético, a todo o despertar que já se fez consciencialmente em mim. E eu ainda me prendo a comportamentos, atitudes que são muito nefastos, para não dizer outra coisa. E nefastos com quem? Comigo mesmo, com a minha família. É aquela corrupção intelectual, é aquela desonestidade intelectual que a gente permite, que a gente muitas vezes abraça e acolhe em um filho, no lugar de corrigi-lo. Porque aquela desonestidade, ela passa primeiramente em nós. Quanto que são as pessoas que incriminam os outros para poder escapar e se colocar como inocentes, por exemplo. Então, a Ayedidé é um termo, ou melhor, é um conceito muito vasto dentro dessa relação com o Odu, dentro dessa relação com a matripotência que é Odu, a matripotência que é Yami. Sem essas virtudes, sem esses valores, um babalaô, seja ele homem ou mulher, eu explico essa palavra em algum dos meus vídeos, vai permanecer cego. Cego. Eu lembro de um caso que eu joguei para uma pessoa e, enfim, era um sacerdote muito competente, mas não conseguia resolver as questões de essência e os problemas que tinha com sua progenitora. Não conseguia. Isso é a Ayedidé, é uma forma de trapaça.
Porque se eu uso do meu sacerdócio para compensar coisas que eu já sei que eu preciso resolver no meu sentido humano, na minha condição humana, e eu deixo de fazer conscientemente e continuo me relacionando ali com o orixá, com o ori dos meus filhos santos, isso e aquilo, aconselhando, coisa e tal, eu vou ser visto como um trapaceiro. Aí dizer, e a vida não comporta essas trapaças. Não adianta. Não adianta. Então esse é um conceito muito importante que faz parte de uma relação com o feminino, que faz parte da relação com Exu. Por que Exu? Porque Exu é o guardião da cabaça. Exu é aquele que guarda a cabaça, é aquele que mantém a conexão, a ponte entre nós e esses princípios maiores. Ou seja, é a energia simbiótica. Exu é a intersecção, é a encruzilhada, é o princípio que se faz dentro de uma convergência daquilo que nós somos, espelhando, e daquilo que o universo espelha para nós. Então Exu é esse encontro. E esse encontro nós podemos considerar dentro de um conceito chamado ipso facto. E esse conceito de ipso facto, somos a justa medida do nosso ser. Somos a justa medida o que conseguimos e somos capazes de ser. Ipso facto. Vivemos a justa medida do nosso ser. Então, todo esse espelhamento que se converge com a materialização da nossa vida faz parte e fala da dinâmica de Exu. E por isso que Exu é o grande Elebará que vence a cada deidade, a cada humano que delibera mal o seu Akunlembar Ayamó, que delibera mal as suas parcelas de escolhas como destino. Então Exu é o guardião, é a síntese, é o aglutinador da energia que parte de nós e da energia que nos é devolvida como espelhamento. E essa manifestação da nossa essência, Exu é o grande regulador dessa manifestação da nossa essência. Então por isso que Exu, além da condição de Bara, Senhor do corpo, a energia que transforma o corpo, que movimenta junto ao corpo, que movimenta dando um corpo, essa energia é também o Jixé, o mensageiro. Essa energia é também Enubarijó, a boca que comunica, a boca que tudo fala, que tudo come, que tudo processa. Porque a manifestação vem a partir da palavra, do verbo. Exu é também Elebará, é Odara, aquele que corporifica todos os mistérios que nós estamos conversando aqui, todas as virtudes e os Ewó, os tabus que nós estamos conversando aqui. Então, precisamos entender essa dinâmica. Precisamos entender como nos harmonizar aos princípios, porque o que eu mais vejo são pessoas tentando estabelecer uma relação devocional com Yami Oxorongá. Yami Oxorongá não está para ser devotada. As agés que tanto contextualizam uma relação com Yami não estão para ser devocionadas. Esquece. Estão para ser compreendidas e nada mais. Compreendidas. Uma vez que elas são reguladoras
do chamado karma. Elas que controlam os ajoguns. E o que são ajoguns? Energias que se voltam como espelhamento. E ao se voltar como espelhamento, estão para o aprimoramento da nossa essência. Simples assim. Mesmo que esse caminho necessário não seja nem um pouco agradável sobre nós. Mas ali nós teremos o aprimoramento real, as lições reais, que a nossa consciência está recebendo como oportunidade. Então é isso. Agradeço e que se esse vídeo foi útil, compartilhe. Não? Quem sabe tem algum irmão, alguma pessoa próxima a você que vai fazer dessa mensagem uma luz interior. Axé, gratidão a todos.